Então, boa tarde, gente. Vocês já estão vendo a minha tela? Já. Tá. Então, a aula de hoje, como a Maíra disse, é a última. E ela é uma aula sobre DBT, né, a parte final aí da pipeline de dados. Então, antes de falar efetivamente o que é o DBT, eu queria falar sobre o que é uma pipeline ELT, né, de Extract, Load e Treatment. Então, uma pipeline ELT é o que a gente tem feito nas nossas aulas, que é uma pipeline que extrai dados de algum lugar, no nosso caso de base SQL, de Google Sheet, de URL, sobe ela para algum lugar, no nosso caso o BigQuery ou Google Cloud Storage, né? Essas ferramentas do Google para estocar dado. E a parte de tratamento é a parte onde entra o DBT. Aqui eu tenho um fluxograma. Os dados eles vêm de fontes diversas, então aqui nos iconezinhos do Facebook, Google Drive, bases SQL, como já comentei antes, no nosso caso algumas bases URL também. E existem alguns agentes chamados de data loaders que vão efetivamente ir nessas fontes de dados, extrair esses dados e subir para a Data Warehouse, que no nosso caso o Google Cloud Storage. Esse data loader, no nosso caso, seria o agente do prefect, né? Então, os agentes do prefect que pegam esses dados e jogam para o Google Cloud Storage. Uma vez que os dados estão lá, eles são dados brutos, mas eles já podem ser utilizados, eles já podem ser visualizados, e eles podem até ser utilizados por ferramentas de BI, como o Power BI, o Google Cloud, Google Data Studio, Metabase, entre outras ferramentas do tipo. Porém, isso não é muito interessante, porque raramente os dados brutos eles já estão prontos para consumo. Então, pode ser que exista uma coluna que ela é essencialmente uma coluna numérica, mas ela está como tipo string, está como texto, né, no dado bruto. Então, você tem que fazer esse tratamento dentro do Power BI e todos esses passos eles acabam sendo custosos e feitos dentro de uma ferramenta que não é a melhor para isso. Ela pode até conseguir fazer, mas não é a melhor. Acaba pesando demais uma ferramenta que é feita só para visualizar. Então, buscando fazer o que todo mundo gostaria de fazer numa ferramenta de BI, né, ter os dados prontinhos, literalmente só arrastar as caixinhas para fazer os gráficos, as visualizações ou qualquer outro produto que vocês queiram entregar no final do projeto, é necessário tratar esses dados da melhor maneira possível. E o que a gente utiliza aqui, a ferramenta que a gente utiliza para tratar esses dados é o DBT. Então, o DBT, Data Build Tool, é uma ferramenta de linha de comando que oferece uma maneira rápida para a gente tratar esses dados e conseguir utilizá-los de maneira eficiente depois. No DBT, a gente trabalha com modelo. Então, o que eles chamam de modelo aqui nada mais é do que o resultado de uma query que tem uma instrução select. Então, eu só não estou chamando isso de tabela porque tem como criar view também. Então, mas basicamente tabelas e views e outros resultados similares que saem de uma instrução select quando você roda uma query SQL. Então, você consulta os dados brutos, as tabelas brutas, passa pelo DBT e você transforma ela em modelos. Que, é isso que eu acabei de explicar. E aqui tem alguns exemplos de tratamento comumente realizados, né? Então, a tipagem de colunas, a renomeação de colunas também, às vezes a coluna, principalmente em planilha, às vezes as colunas têm uns nomes estranhos, as pessoas não padronizam a maneira que as colunas vão chamar. E isso acaba ficando estranho quando isso vai para uma base, porque você vai rodar uma query ali em cima, né? É estranho ter, por exemplo, que colocar exclamação, interrogação, vírgula no nome de uma coluna. Então, a renomeação de colunas é algo importante para se fazer. Mapeamento de seed values, né? Então, às vezes você tem uma tabela do 1746, por exemplo, e lá você tem o nome do bairro, mas você quer utilizar você quer enriquecer, na verdade, essa base do 1746 com dados do bairro. Então você vai acabar fazendo um join na tabela de bairros, só que join é muito melhor feito com uma coluna de ID,
não tanto com uma coluna de texto, porque tem pessoa que coloca acento, que não coloca acento, maiúsculo, minúsculo. Então pode ser interessante trocar esses seed values aqui, pegar o ID bairro em vez de nome bairro, né? E bom, os tratamentos são diversos, aqui eu citei alguns exemplos aqui, né? A criação de novas colunas e a complementação de dados a partir de outras bases, né? Então, às vezes você usa uma pipeline para subir dados de URL e através do DBT você quer pegar esses dados de URL, misturar é feio, né? Você quer complementar esses dados com dados de uma base SQL que você já subiu, já está no seu Data Warehouse, já está no Google Cloud Storage, e você pode fazer isso utilizando o DBT. Então, em resumo, sim, é meio que isso que é o DBT e o que ele faz. Até agora a gente tem alguma dúvida? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento também. Bom, se não há dúvidas, vamos passar para o próximo passo. O próximo passo é escrever o primeiro modelo DBT. Então, o primeiro passo para escrever o modelo é identificar qual que é o Project ID, né, o projeto que essas tabelas vão ser materializadas. Usualmente é o mesmo projeto que você usou na pipeline para subir os dados, né? Então você acaba, se você está trabalhando com dados da SME, você vai subir no projeto da SME e vai materializar usualmente lá mesmo. Então é importante identificar qual que é esse projeto, porque as queries do DBT elas ficam em um repositório separado, elas não ficam no repositório de pipelines. Então, vindo aqui nos repositórios da prefeitura, né, tem um repositório de pipelines, esse daqui, e a gente tem uma grande quantia de repositórios de queries, que são onde ficam os modelos do DBT e todo o código relacionado ao DBT. Cada projeto, cada secretaria tem um repositório, então vocês vão ter que clonar o repositório específico do projeto de vocês, mas todos eles são extremamente parecidos, para não dizer iguais. Então, é uma questão só de nomenclatura, de organização mesmo, de onde vai ficar qual modelo de dado. E uma vez que isso foi feito, né, todo aquele processo de Git, criar uma nova branch, né, atualizar, Git clone, Git pull, Git checkout, tudo mais, que vocês já viram. E é importante vir, né, depois, vou selecionar um aleatório aqui, esse daqui. Essas pastas são todas padrões, elas vão ter em todos os repositórios. Vai ter uma pasta chamada, né, de modelos aqui, e dentro dessa pasta de modelos, vocês vão criar uma pasta com o nome do dataset que vocês subiram os dados via pipeline anteriormente, né? Barra o nome do dataset que vocês vão materializar efetivamente esses dados. Então aqui eu utilizei teste formação. Dentro dessa pasta é onde vai ficar os modelos de dados do DBT, que são, né, como eu comentei anteriormente, arquivos SQL com instruções select. Aqui, o que eu vou fazer é utilizar, fazer modelos em cima das tabelas que a gente subiu na semana passada, 2 semanas atrás, na verdade, né, utilizando o dump URL, né, aquele exemplo que a gente fez o deep copy de um flow template que consultava o URL, Google Sheet e subia para o Google Cloud. Então, essa tabela que não tinha antes, né, o que tinha era essa daqui, né, essa aqui de elementos. Eram elementos meio estranhos aqui, né, com uma célula mesclada que atrapalhava, e essa mesma tabela daqui, o que eu fiz foi colocar uma outra, só para a gente ter um pouco mais de informação, para fazer uns modelos diferentes. Mas é uma coluna com país, capital, né, os países americanos aqui. Bem simplesinha e pequena. Então, tá bom. O primeiro modelo que eu vou criar é um modelo de elementos, então ele vai consultar essa tabela daqui. Eu também vou abrir ela aqui, não sei se vocês lembram, mas isso foi para o staging, né? Essa é a test table 2. Vou tentar mostrar todos os passos aqui para que não hajam dúvidas. Então essa tabela aqui é a tabela de elementos, né? Essa daqui.
que eu subi utilizando a pipeline da aula passada, e ela está aqui com o nome testTable no staging do dataset teste formação. Então está dentro do dataset teste formação. E a gente tem a outra tabela, a tabela de países americanos, que está com o nome testTable, sem o underline 2, e tem os dados aqui, já subidos e brutos, mas dá para utilizar se quiser. Legal. Nesse modelo de elementos, o que eu vou fazer é trocar o tipo dessas colunas. Então, como vocês podem ver aqui, tanto data quanto número estão como string aqui. Na verdade, está tudo como string. O elemento realmente é do tipo texto, mas o tipo número, number e data não são, era para ser, respectivamente, int64 e tipo data aqui. Então, eu vou fazer a retipagem, a tipagem dessas colunas aqui. Então, aqui, trocando o tipo dessas colunas. E no outro modelo, o modelo dos países, eles já estão todos... Está tudo como string, mas isso aqui realmente é string mesmo. Então, não tem muito que me preocupar com o tipo dessas colunas. Então, eu vou fazer um outro tipo de tratamento, que esse ID país aqui, ele não está normalizado. Ele está aqui, por exemplo, 1 é 1 e aqui é 10. Então, o tamanho dele, ele passou de 1 para 2 aqui, isso me incomoda. Deveria ser um tamanho fixo, né? Para ID é sempre ideal que seja um tamanho fixo. Então, o que eu estou fazendo aqui é tratando essa coluna de D para que ela tenha tamanho fixo 2 e completado com 0 à esquerda. E aqui, aquela troca de seed que eu comentei, a gente tem o nome do continente, mas eu não quero um nome, eu quero criar uma coluna aqui que chama ID continente, né? Respeitando essa regrinha aqui que eu coloquei. Então, com isso daqui, eu vou criar a minha tabela países americanos. Ah, uma coisa interessante. O nome que você dá para esse arquivo aqui, então no caso elementos e países americanos, que vão ficar aqui nessa pasta de modelos, dentro do dataset que você escolheu, vão ser o nome das tabelas que vão ser materializadas. Então, se eu coloquei aqui elementos, então significa que quando isso for materializado, o nome da tabela vai ser elementos. Ele pega o nome daqui mesmo. Assim, notar que essas queries elas foram testadas aqui dentro. Então, eu fiz elas aqui, copiei, fiz dentro do console, copiei e coloquei aqui dentro. Então, elas foram testadas. É importante vocês verem se a query vai funcionar mesmo, porque isso vai ser rodado dentro do console do BigQuery. Então, se vocês podem testar elas antes, é melhor. Porque, às vezes, a sintaxe de um SQL é diferente da do BigQuery. Pode acontecer algumas inconsistências, é importante sempre testar, para ver se o código roda, né? Para não, se der algum problema, ser outro tipo de problema. Mas então tá bom. Uma vez que a gente... alguém tem alguma dúvida? Não, isso aí deve ser SQL, né, Bruno? Deve ser SQL, só deve mudar algumas especificidades, mas eu estou vendo aí que, a princípio, é muito próximo do SQL 92. Ele é o... Eu sei que funciona SQL legado, funciona no BigQuery também. Ele tem algumas funções dele ali, algumas coisas que só funcionam nele, mas roda o legado também. Já vi isso em algum lugar. Tem algum help online, caso... deu erro de sintaxe, alguma coisa, tem um local onde recorrer? Tem sim. Eu sempre digito isso daqui, qualquer coisa, e ele tem esse site aqui de referência que tem basicamente tudo que você precisa aqui. Esse aqui é um site só de funções, mas ele sei que tem um site com tudo que existe no BigQuery. Eu vou pegar para vocês e eu mando aqui no final da aula. Mas ó, pode ver que abriu aqui, ele tem todo tipo de função que tem de numeração, pesquisa, de tudo aqui, ele explica um por um. A documentação do BigQuery é ótima, muito boa mesmo. Recomendo. Depois eu coloco esse link aqui no chat para vocês. Obrigado, Bruno. Valeu. Tá. Então, depois que a gente criou os modelos aqui, essas queries SQL, a gente precisa criar esse arquivo que chama schema.iml. Ele fica na mesma pasta, ele fica aqui.
E o que ele é basicamente um, um arquivo que você vai definir os seus modelos, né? Colocar umas descrições para ele. Ele tem essa indentação aqui, é importante ter essa indentação. Então, eu geralmente copio o código e modifico, né, o nome, a descrição e tal, para não correr esse risco. Mas é um tab na frente mesmo, né? Não é tanta coisa assim chata não. Mas tem que ter a indentação importante. Então aqui, por exemplo, o modelo, o nome do modelo, é a descrição do modelo, né, uma descrição qualquer que eu coloquei aqui. Aí as colunas, aí tem uma indentação nova aqui, aí o nome da coluna, a descrição da coluna, nome, descrição. Isso é importante porque quando você materializa os seus modelos, eles vão vir com o texto, né, já a descrição certinha lá no BigQuery. Eu vou colocar para você, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco num próximo passo. Mas bom, esse arquivo aqui é realmente só preencher mesmo. Essas descrições é importante que elas têm que ser as mesmas que foram preenchidas no arquivo de arquitetura, que vocês preencheram algumas aulas para trás, acho que umas 3, 4 aulas atrás. Então, um detalhe sobre isso. Se você preencheu certinho lá no metadados.rio e colocou o mesmo dataset ID, o mesmo table ID, no nome do modelo aí, e lá no metadados.rio a gente tem alguns scripts que puxam e geram esse esquema automaticamente. Legal. Então, mas para você usar o metadados.rio é quando você vai subir para o DataRio, né? Não, pode ser para qualquer tabela. Ah, entendi. Então bacana. Então dá para evitar preencher isso daqui, né? Você já preencheu no metadados, não precisa. Isso é legal. Mas então tá bom. A gente já criou essa pasta, criou esses dois arquivos aqui, esses dois modelos, colocou a estrutura deles no esquema, sei lá. E agora a gente tem que alterar um arquivo que chama dbt-project. Ele fica na raiz do repositório, então não só o RJ do escritório, né? Tem o repositório de RJ-SMFP, RJ-SMA, todos eles têm esse mesmo arquivo, esse dbt-project. Ele é um arquivo meio grandinho assim, tem vários comentários. Vocês não precisam mexer muito nele, ele está pronto e funcional. É mais uma questão de adicionar umas coisas no final. Então, aqui no final dele, tem essa parte de modelos aqui. Essa parte aqui vocês deixam como tá. E dentro do RJ Escritório, que é o repositório que eu tenho todas aqui as pastas com os nomes dos modelos, das pastas dos modelos aqui, né? Então, essa base avulsa, dados mestres, conserva, teste de informação, eles todos estão ou deveriam estar aqui para que isso funcione. Então, aqui você vai colocar o nome da pasta que você criou, o nome do dataset, aqui no meu caso é teste de formação, esse mais materialized e aqui está como table, porque eu vou materializar aqui como tabela. Se tivesse como view, seria como view. E eu não lembro se tem outra opção sem ser table ou view, mas se tiver, vai estar na documentação do DBT. Aqui a gente usa mais table e view. E esse mais esquema também é a mesma coisa aqui, teste de formação, teste de formação. Aqui talvez esteja pequeno, eu coloquei só essa parte final aqui nessa parte também. Então aqui na documentação, você pode ver. Aqui tem uns 3 pontinhos porque eu não quis colocar todo o arquivo aqui. Adicionar mesmo, que tem que adicionar no final essa parte aqui. É algo meio... tem que fazer para funcionar, senão não funciona. Aí, uma outra atenção aqui, a indentação é importante, porque senão ele não vai funcionar. E é meio que isso. Se você chegou até aqui, se você criou os modelos, criou a pasta, criou o esquema e alterou o dbt-project, e subiu, né, fez um push aí no repositório, você já criou o primeiro modelo DBT. E tem a documentação, tá aqui a documentação oficial do DBT está aqui, ela é boa também. Recomendo que vocês deem uma olhada caso vocês queiram fazer coisas mais aprofundadas, né, um pouco menos básicas do que isso. E agora a gente vai para a parte de parametrizar as queries. Então, em muitos casos existem uns valores, uns parâmetros muito relevantes para o funcionamento da query que as pessoas colocam dentro dela, literalmente. Então, aqui, por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui, né? Você coloca uma taxa de imposto de alguma coisa e o governo muda esse valor.
Se isso tiver repetido várias vezes dentro da sua query, você tem que ir lá, caçar, modificar, às vezes você vai deixar uma passar, vai ser uma dor de cabeça muito grande. Então, isso são exemplos de hard code, quando você coloca parâmetros importantes diretamente na query, no código, né, não está parametrizado aquilo ali. Isso causa que, bom, é chato de mexer, é chato de fazer alteração, e até se você for repassar esse código /query para alguém futuramente, as pessoas podem não querer utilizar porque está muito difícil de mexer. E o DBT ele tem uma solução para esse problema. A solução que ele tem é você declarar a variável. Então tem como você declarar uma variável no arquivo DBT Project, esse mesmo aqui que a gente colocou, adicionou o modelo. E você referencia essas variáveis dentro das próprias queries. O exemplo que eu vou dar aqui é no modelo de elementos. Vamos supor que eu quero pegar só os elementos que foram declarados antes de uma certa data. Então, deixa eu lembrar aqui para vocês como que é essa tabela. Então, ela tem uma data aqui, um número e um elemento. Então, vamos supor que eu quero tudo que veio antes de 3 de janeiro. Mas hoje é 3 de janeiro, amanhã pode ser 10 de janeiro. Eu vou mudar essa variável, ela pode ser mudada, pode ser alterada a qualquer momento. Então, não é interessante eu colocar 2022-01-03 literalmente no código. É mais importante criar uma variável, é mais interessante criar uma variável para isso. Então, eu vou declarar essa variável aqui dentro do arquivo DBT Project. Né? Da mesma forma que você coloca modelos, indentação e declara algumas coisas, aqui você pode declarar esse var de variáveis e declarar suas variáveis aqui. A sintaxe é o nome da variável. Aqui eu coloquei com maiúsculo, né? Mas não precisa não. É o nome que você quiser. 2 pontos e o valor da sua variável. E no modelo de países americanos, eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu quero criar uma nova coluna que vai verificar se a capital daquele país começa com determinada letra. Então aqui vai ser B. Então, criei uma nova variável no arquivo DBT Project chamada país americano, letra inicial, capital, B. E aí agora eu vou referenciar essas variáveis dentro das queries que eu criei anteriormente. Então, como que você referencia? Você vai colocar chave dupla, var, vai abrir parêntese, vai colocar o nome da variável entre aspas, simples, e fecha parêntese, fecha chave dupla. É sempre assim que declara as variáveis aqui. Então aqui eu coloquei o limite aqui, né, onde data menor que, e eu referenciei a variável. É interessante notar que aqui eu coloquei uma aspas aqui englobando, né, a variável. É porque, apesar de eu ter declarado ela com aspas aqui, o que ele vai, quando eu coloco só essa parte aqui sem as aspas, ele vai literalmente colocar isso daqui. Então, deixa eu copiar esse código aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Esse var sem as aspas é literalmente... Dá um Ctrl mais para mim. Ctrl mais onde? Ah, tá pequeno. Aumentou o zoom. Tá pequeno? Melhorou? Boa. Melhorou. Tá. Ele vai ser literalmente isso daqui. Isso daqui não vai rodar, né? Ele já até anunciou isso aqui que não vai rodar. Então, se eu coloco ele entre aspas, ele funciona. Se não, não. Então, aqui ele está entre aspas, porque isso daqui vai virar o 2022 e como ele está entre aspas, ele vai funcionar. Por que é interessante, às vezes, colocar fora de aspas? Eu vou mostrar um caso mais para baixo. Mas, bom, isso daqui é isso, é simples, é colocar um array aqui, não, um condicional para filtrar essa tabela com data. E no outro, eu vou verificar se a capital começa com essa letra com aspas. Né? Se começar, eu vou preencher com valor, se não começar, eu vou preencher com outro valor. E o nome da própria coluna vai ter o B no nome. Então, o nome da coluna vai ser indicador capital com, e aqui, isso daqui é um B, sem as aspas. Então, isso daqui vai ser literalmente... vai ser o indicador capital com, e aqui o B. Então, eu consigo até parametrizar como que eu vou nomear as colunas.
Isso é uma coisa bacana, pode ser útil, né, e poupa trabalho também. Então, voltando aqui. Bruno, Oi, pode repetir? Eu não entendi, não. posso. Essa referência aqui de variável com chave dupla, ela vai pegar o valor que você declarou aqui dentro. Só que, mesmo que você tenha declarado ele com aspas aqui dentro, ele vai pegar ele sem aspas. Então, se eu coloco ele dessa maneira aqui, o que ele vai me retornar é B dessa forma. Se eu coloco ele assim, ele vai me retornar o B dessa forma aqui. Isso pode ser, e essa parte, geralmente você vai querer utilizar sempre a de baixo, mas a de cima pode ser útil, porque se você quiser dar um nome de uma coluna, né, então, por exemplo, select alguma coisa as nome da minha coluna, e aí eu coloco essa parte aqui. Isso daqui é a mesma coisa que da minha coluna com B. Então, esse nome aqui, essa nomeação é válida, né? Então, às vezes você quer o nome da variável literalmente no nome da coluna, sabe? Então, para isso, você coloca ele sem as aspas. Se você quiser o valor desse jeito, você coloca ele com aspas. Então, é só uma diferenciação que pode ser útil em alguns casos. Na maioria dos casos, você vai usar essa parte de baixo, mas é bom saber que tem como fazer essa parte aqui. Obrigada. Nada. Então, essa parte aqui é a parte de parametrização. Eu vou mostrar para vocês, eu já rodei eu fiz esse modelo, né? Já subi, já rodei a pipeline que executa esse modelo. Vou mostrar para vocês como que ele fica. Mas antes, tem como você referenciar um modelo dentro de um outro modelo. Então, nesse caso aqui, eu estou dentro do modelo elementos e eu estou referenciando o modelo países americanos. Note que não é a tabela bruta que eu utilizo para o país americano. Então, eu não estou referenciando qual que é o nome dela? Acho que é test table, né? Eu não estou referenciando a test table. Eu estou referenciando o modelo países americanos. Nesse caso aqui, essa query ela só faz um select e depois não é utilizada para mais nada, né? É só para mostrar que tem como fazer. E como fazer, né? Aspas duplas, ref, né? Tipo referenciar variável, só que referenciar um modelo aqui. Isso é muito útil nos casos em que uma tabela, um modelo B depende de um modelo A. Então, às vezes, você precisa rodar o modelo A, ele vai retornar uma tabela, né? Uma view, alguma coisa, e depois você vai rodar o modelo B. Então, ele é dependente. Então, nesses casos, é interessante que quando você vai rodar essa pipeline, se essa pipeline for ficar sendo executada semanalmente, diariamente, mensalmente, é importante que sempre o A rode antes do B. E você tem como configurar isso com alguns parâmetros, né, chamados upstream e downstream, que a gente vai ver mais abaixo. A Paty vai comentar mais, mais sobre esses parâmetros aqui. Mas é só para dizer que tem como. Então, se você precisa que um modelo rode antes do outro e você quer referenciar um modelo dentro do outro, é possível utilizando essa sintaxe aqui. E por fim, eu quero mostrar para vocês os modelos carregados aqui. Então, estou dentro do teste de formação e eu gerei os modelos elementos e países americanos. O modelo elementos, né, como eu declarei dentro do esquema, como o arquivo esquema existiu, né, está aqui a descrição. Se você vier aqui em detalhes, você consegue ver a descrição da tabela. Então, ela está bonitinha do jeito que eu fiz. O nome das colunas está exatamente da maneira que eu coloquei no modelo. E ele também está filtrado, porque a query que eu rodei para executar essa daqui foi a query já com uma variável. Então, foi essa query daqui, já utilizando uma variável. E nessa daqui, que eu rodei utilizando também a variável,
ele gerou essa coluna indicador capital com B, né, que B era o valor da variável que eu coloquei. Essa não tem a descrição, porque eu não coloquei no esquema, né, eu criei essa variável dentro do modelo e não referenciar ela no esquema. Você não referenciar essa, você não, né, colocar a descrição dela no esquema não é um problema, ela vai ser carregada aqui, ela só não vai ter uma descrição. Então, né, ônus e bônus. A descrição e como que ela tá dessa maneira aqui. Então, lembra que eu queria padronizar essa parte aqui, o de tamanho 2 com 0 à esquerda, o id é continente e essa coluna indicador capital com B que verifica se a capital começa com a letra B. Então, bom, funciona isso tudo. Um exemplo que eu queria dar para vocês. E agora a gente vai entrar em como efetivamente integrar integrar essa parte com a pipeline do Prefect, né? Porque a gente está subindo aqui nesses repositórios de queries, a gente está fazendo uns arquivos que a gente nunca viu, mas como que isso efetivamente vai rodar? A gente precisa mandar o Prefect rodar isso daqui. Então existem algumas maneiras de rodar, de executar os modelos, né? De materializar os modelos que você cria com o DBT. Você pode criar uma pipeline, né, criar um flow no Prefect específico para materializar. Então, a única função desse flow é materializar as suas tabelas, materializar os seus modelos do DBT. Você pode complementar um flow já existente para materializar. Então, por exemplo, o dumpdb e o dumpurl, né, as que buscam lá da base de dados SQL ou de Google Sheets, sobem para o Google Cloud, fazem toda aquela parte ali que a gente viu nas aulas passadas. Você pode colocar no final ali um parâmetro para ela materializar no final. Então, isso também é possível. E por fim, você pode fazer um flow do zero. Então, não vai ser um flow que você vai utilizar o deep copy, né? Não é um flow template que a gente já fez, vocês vão só utilizar um flow que vocês estão fazendo sozinhos. Então, se vocês forem fazer um flow sozinho, também tem como adicionar essa parte de materializar. A gente vai ensinar essas 3 partes aqui. Eu vou focar na primeira, de fazer um DBT através de um flow pré-definido específico, né? Um flow que só serve para materializar os modelos. E a parte vai seguir depois de mim. O processo é exatamente igual ao de fazer o deep copy que a gente viu nas aulas passadas. Então, você vai no repositório de pipelines, você, dentro do específico, da pasta específica do seu órgão, você vai criar uma pasta, vai ter um init, vai ter um flows, vai ter um schedules. Dentro desse arquivo, do flow, na verdade, eu vou começar pelo schedules, que eu prefiro começar por ele. Essa parte é igualzinha ao que a gente viu na aula passada, né? Tanto os imports quanto uma descrição. Existe um dicionário aqui que você vai passar para gerar depois, para você agendar. Falar agendar em vez de schedular. O não está aqui, mas o comentário dele ecoa na minha cabeça. Então, para você agendar os flows, para você agendar essas materializações. Como essa parte a gente já passou assim, linha por linha, eu vou passar um pouco mais rápido por ela. Focar só nessa parte aqui, que é a parte que vocês vão efetivamente ter que mudar. Então é o nome do modelo, 2 pontos, nome do modelo, 2 pontos, nome do modelo. E ele vai materializar isso daqui. E aqui, né, quando que você começa, o intervalo para materializar toda essa parte que a gente já viu. Na parte de flows, também igual, parecido para não dizer igual. Você vai realizar o deep copy. O nome desse flow que materializa, né, que só serve para materializar tabelas DBT, chama utils run DBT model flow. Ele está nesse caminho aqui. Então, né, vocês vão copiar isso daqui e mudar algumas coisas. O que vocês vão mudar? O nome dele aqui, como ele aparece no Prefect, é importante mudar. E mudar o nome dessas variáveis aqui. Essa. Essa aqui é importante, eu queria fazer um comentário sobre o nome dessa variável aqui. Chega um momento que todos os flows que a gente tem no repositório de pipelines, eles vão para o mesmo ambiente. E para eles serem executados, é necessário que o nome aqui seja único para cada flow. Então, se vocês forem copiar
o código de algum repositório, de algum arquivo que está em algum lugar, mudem o nome. Então, se tiver, sei lá, flow da SME, você coloca flow, nem que seja um flow da SME 2, vocês têm que colocar para ter um nome diferente, senão ele não roda, tá? Então, focar em mudar o nome aqui, mudar o nome das variáveis, mudar o nome aqui que vai aparecer no prefect, e o dataset ID, que no meu caso aqui é o dataset teste formação. E só um outro comentário aqui, nesse parâmetro default aqui eu coloquei mode como dev, mas é porque eu estou rodando isso daqui no RJ Escritório Dev. Mas vocês vão rodar no de vocês, né? O RJ-SMFP, RJ-SME, RJ-SMI, eles não têm dev no nome, então o que vai estar aqui vai ser prod, tá? Esse dev é só para esse caso específico aqui. Se não tiver dev no nome do projeto, aqui é prod. E eu acho que é isso. Acho que eu esqueci de perguntar se tinha dúvida nessa parte, mas vocês têm dúvidas em qualquer coisa que eu falei, do começo até agora? Alguma dúvida? Dúvida e problema vão aparecer quando estiver metendo a mão na massa, né? Não tem jeito. Isso aí é verdade. Essa parte é muito expositiva. Se fala, a gente acredita. Não tem jeito. Tá Não tem como ser diferente. Mais na frente a gente vai ter uma avaliação real, ver na vida real como é que vai funcionar. A gente vai precisar de ajuda, vai ter problema, enfim, tudo que você já sabe, todo mundo já sabe. Mas vamos para frente. Perfeito, então. Qualquer dúvida, eu tô aqui e os monitores também, todos sabem bastante essa parte aqui, todo mundo já errou bastante até aprender. Então, contem com a gente. Paty, se quiser seguir daí, eu posso parar de compartilhar minha tela, você pode fazer em cima daqui. Pode ser. Não, vou compartilhar a minha. Legal. Your entire screen. Tô sem duas telas, viu, gente? Então, vai ficar meio caótico. Bom, como o Bruninho estava falando, que nem ele comentou, né? Essa primeira parte aqui é quando você não tem um flow pronto, né? Uma sequência direta de transformação dos seus dados e depois salvar os dados no storage e depois materializar. Aqui é quando a gente já tem essa estrutura, então é pensando no que vocês muito provavelmente estão fazendo, tá? Então a gente vai começar olhando para como a gente faz essa materialização em um flow já pré-definido, e aí depois eu vou mostrar, só para vocês terem uma ideia de como seria em um flow que vocês acabam começando do zero, tá? Nesse caso, em que a gente começa de um flow pré-definido, a forma como esses flows foram construídos, esses templates, facilita muito a vida de vocês. Então, agradeçam aí ao pessoal, tá? Esse código é basicamente o que vocês têm lá em cima, do que a gente já acabou fazendo, todas essas aulas. Então, eu não vou entrar muito. A gente pode até colocar, se vocês quiserem ver ele rodando, enfim, mas é basicamente a mesma coisa do que vocês já fizeram. Então, é pegar esse código, pegar o código que vocês já têm, que a gente já espera que vocês já tenham chegado nessa parte de conseguir rodar os códigos no Prefect, e só fazer algumas pequenas alterações, tá? Então, aqui a gente deixou marcado onde vocês teriam que alterar agora, dado que vocês já chegaram até no código de vocês já chegaram na parte de conseguir rodar esses flows no Prefect. Bom, uma das primeiras coisas que vocês têm que alterar é o template que vocês estão baixando. Para as aulas anteriores, como vocês não tinham visto essa parte de materialização, a gente tinha criado um template exclusivo para a formação que ignorasse toda essa parte do DBT. Então, aqui o de vocês vai estar dump underline formação URL ou dump underline URL formação, tá? Então, agora, a partir de agora, todos os flows que vocês forem construir não vão ser mais baseados no de formação, vai ser baseado nesse daqui, tá? Então, sempre lembre de trocar, ou toda vez que vocês forem consultar esse tutorial, lembre que vocês vão ter que partir desse aqui que tem o DBT e não o anterior.
Então, aqui, na verdade, é só apagar aquela parte. Deixa eu ver se aqui o do Bruninho tá com... Acho que... Não. Enfim. Mas é só uma parte simples que vocês têm que apagar aqui, tá? E, basicamente, nesse arquivo flows.py, é só isso que vocês teriam que alterar, da última aula para cá. Já no arquivo de scheduler, a gente já tem que adicionar algumas coisinhas. Então, a gente tinha aqui os parâmetros da nossa URL, então, que a gente definia qual que era a URL que a gente ia utilizar para fazer o download, é a mesma URL que o Bruninho mostrou, dos países. A única coisa que a gente tem que adicionar aqui é o dump mode, que no tutorial aqui eu deixei as outras opções, como overwrite e append. A ideia desse dump mode é você avisar se você quer que os seus dados sejam totalmente substituídos quando você subir eles lá para a cloud. Então, se você quiser que isso aconteça, você tem que utilizar o overwrite. Então, substituir, sobrescrever. Se você só quiser adicionar dados novos, então, isso vai depender muito de qual que é o seu problema. Então, nesse nosso caso, que a gente só tem uma tabela de países e a tabela é pequena, não vale a pena a gente ficar só apendando, só adicionando os países novos que pudessem entrar nessa tabela. Então, a gente vai colocar esse overwrite. Então, ele vai simplesmente substituir a tabela inteira, a tabela que já tem lá, pela tabela que a gente está subindo nessa rodada do pipeline. Então, na hora que a gente der um run lá no Perfect, ele vai substituir a tabela inteira por esses dados novos. Então, tem que tomar cuidado quando vocês estiverem criando o flow de vocês para saber se vocês podem substituir tudo, caso haja alguma alteração, ou se vocês vão precisar simplesmente adicionar as alterações que... o que foi alterado do último run para a run atual. Outro parâmetro que vocês precisam setar, tá? Então, vocês vão ter que colocar todos esses daqui, e lembrando que apesar de vocês... Pode falar. Oi, pode. Uma dúvida, o overwrite deve sair pesado caso você tenha em sua tabela milhões de registros, né? Não vale a pena não, né? Claro, né? Não, daí nesse caso não. Se a sua tabela for muito grande... Não deve ser recomendável, né? Aí tem que ser incremental mesmo, né? Exatamente. Basicamente é isso. É isso que vai acabar definindo, né? Ou se, por exemplo, os dados, por exemplo, do Alerta Rio, mas ele daria também. Basicamente é isso. É o tamanho da sua tabela. Porque toda vez que você dropa ou substitui os dados lá no storage, é cobrado o preço por todo esse conjunto que está sendo levado para lá, tá? Então, isso acaba sendo bastante relevante, dependendo do tamanho da tabela. Esse materialize after dump, ele significa que após você fazer o download dos seus dados, se você quer materializar, porque a gente vai ter dois tipos de materialização. Dois tipos não, na verdade a gente vai materializar em dois locais diferentes. Os dados, quando você sobe no Google Cloud Storage, no GCP, você pode materializar, eles vão entrar naquela área de staging que o Bruninho até mostrou para vocês. Então, o nome da tabela, table ID, underline staging. A primeira materialização que vai acontecer, que seria essa daqui, é vocês trazerem sua tabela do ambiente de staging para criar um novo dataset com essa tabela em um ambiente que seria de produção. Então, é quando você não tem aquele underline staging. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ver se fica mais claro. Big curve. Vou entrar no RJ Escritório Dev, que o core tá meio sujo. Então, por exemplo, a primeira vez, quando vocês sobem os dados da forma como vocês estão fazendo, vocês já devem ter observado que todos eles vão subir, quando você cria a pipeline lá no Perfect, que eles vão subir com esses dados mestres, por exemplo, underline staging. Esse underline staging é criado automaticamente. Então, o primeiro nível de materialização, vou chamar de primeiro nível de materialização, é quando a gente traz os dados do ambiente de staging para esse ambiente que seria meio que de produção.
tá? Ainda dentro do RJ Escritório Dev, que seria esse dados mestres. Então, esse daí é regido por esse parâmetro materialize after dump. Agora, o segundo nível de materialização é quando eu quero sair dessa tabela aqui dentro, que está dentro de algum projeto interno da prefeitura, para ir para o DataHill. Se eu quero que meus dados sejam publicados no DataHill, então eu tenho que setar a flag desse materialize to DataHill como true. Beleza? Então, são dois níveis de materialização distintos. Um é para os nossos dados saírem do ambiente de staging e irem para prod, e de prod para o DataHill. E essa ordem é obrigatória, você não sai do ambiente de staging e vai para o DataHill, tá? Então, se você quer que o seu dado seja publicado para todo mundo, esses dois precisam estar como true. E, além disso, a sua query, você vai precisar criar a query tanto naqueles repositórios que o Bruninho mostrou, perfect, não, peraí, deixa eu pôr pipelines. Você vai ter que ter tanto a query definida em, por exemplo, se eu estou em um projeto da SMTR, eu preciso tanto ter uma query no SMTR para poder materializar de dev, de staging para produção, quanto se eu quiser que meus dados vão para o DataHill, eu preciso ter uma query específica aqui em Queries DataHill. Então, para essa flag aqui também está setada como true, eu preciso ter um modelo aqui no Queries DataHill. E aí o processo é basicamente o mesmo que o Bruninho mostrou para vocês lá, tá? Tem que preencher todos aqueles arquivos que ele comentou mais cedo. Só que aqui a query acaba sendo até um pouco mais fácil. Se você tratou certinho os seus dados aqui para entrar no ambiente de produção, para o Queries DataHill é só dar um select all. Então fica mais fácil. E vocês têm vários exemplos já, vocês podem entrar aqui na pasta, olhar os exemplos que tem, para ter uma ideia de como que a galera fez, tá? Mas em geral, vamos ver aqui os dados mestres. Em geral, dentro do DataHill vai ser só um select all vindo do ambiente que seria de produção. Então, RJ Escritório Dev, dados mestres. Não tem aqui no underline stage. Bom, esse materialization mode é o que o Bruninho acabou de comentar, né? Então, como aqui a gente está dentro do RJ Escritório Dev, vai continuar esse parâmetro como dev. E esse dump to GCS, vocês podem até deixar todos como true. Ele serve para quando vocês entram lá no data.hill, existe a opção de fazer o download dos dados. Só que ele vai ser limitado, acho que o tamanho da tabela tem que ser, acho que no máximo 5 GB, alguma coisa assim, tá? Que aí esse dado ficaria disponibilizado tanto no data.hill quanto no Data Lake via BigQuery. E são basicamente essas duas mudanças que, se vocês utilizarem o Deep Copy para a pipeline, são essas duas mudanças que vocês vão ter que fazer. Alterar aqui em cima, tirar a parte de formação e adicionar esses campos aqui, beleza? Dúvidas? E assim, esses dois aqui, só lembrando, esses dois a gente estaria dentro do repositório de pipelines, não dentro desse repositório de queries. Esse de queries foi a parte que o Bruninho comentou. A gente está dentro de pipelines. E aí, de novo, vocês vão ter que fazer essa modificação no arquivo de vocês, testar com o PyLint, testar com o Flake 8, e tudo isso feito dentro de uma branch que chama staging / o nome que vocês quiserem dar, vai dar o git push para essa modificação ir lá para o repositório remoto do Git. Dentro do repositório remoto do Git, vocês vão ter que abrir um pull request, verificar se rodou toda a parte de CI/CD, se ficou ok, tudo rodou bonitinho. Aí vocês conseguem testar a pipeline, aí vocês colocam para rodar a pipeline de vocês no Prefect, tá? E aí, como é que eu sei que se teve erro ou não? Tudo isso vai ser controlado pelo log do Prefect, e a parte do DBT vocês também conseguem ver conseguem ver se teve algum erro dele dentro aqui do BigQuery. Dúvidas?
que esse aqui, ele, para vocês, ele é mais importante, tá? Mas ele é tão simples a modificação que vocês têm que fazer. Então, é modificar os dois arquivos, flows.py aqui em cima e o scheduler.py, adicionar esses campos. E todo o processo que vocês já estavam fazendo antes de testar no pipeline. Sem dúvidas? Então, beleza. Aqui eu estou na dúvida se eu mostro dentro, fazendo ao vivo, porque é meio cabuloso aqui o negócio. Esse aqui é para quando vocês têm um flow iniciados do zero. Só relembrando o flow que a gente estava utilizando aqui, ele era aquele que vocês acessavam uma... Cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui no nosso querido VS Code. Vem para cá, você... Tá. Era o flow que vocês setavam um parâmetro de quantidade de usuários para fazer o download. Então, vocês faziam um request em uma página web, com a quantidade de usuários que vocês queriam, faziam o download desses dados, faziam um tratamento desses dados e depois salvava eles em um CSV local. Tá? Então, era basicamente o fluxo de dados era esse. Fazer um request, pegar esses dados, tratar e salvar em CSV. Então, o flow era pequenininho, simples, pode ter dado trabalho, mas vocês vão ver como ele vai ficar bem mais complexo. Eu vou mostrar aqui, e depois eu vou mostrar as modificações no próprio tutorial, mas depois, se vocês quiserem que a gente faça aqui na mão, a gente faz também. Beleza. E aqui dentro a gente tinha as nossas tasks, que eram, enfim, o download dos dados, o parse e o dataframe to CSV. E agora eu vou mostrar como é que ficou, como que isso aqui ficou diferente, o que foi adicionado. Bom, vocês vão ter que importar mais, vocês vão ter que importar várias coisas aqui, né? Dá para ver, ó, adicionado. Mas eu vou mostrar direto no código o que foi alterado. Tá bom o tamanho da letra? Quer que aumente? Beleza. Para mim tá bom. Ó, ficou quase como tela cheia. Pode. Bom. Lembra que aqui em cima a gente setou esses parâmetros como true, enfim. Eram poucas linhas que a gente teve que adicionar. Essas linhas, esses parâmetros, quando a gente tem um flow criado do zero, a gente tem... Ele vai ficar nesse tamanho, na verdade, um pouco mais, aqui um pouco mais para baixo, tá? Então, o código vai ser bem maior. Então, o que acontece? Esse parameter que está aqui, que eu importei ele lá em cima, ele é um método do próprio prefect que você vai dizer que ele é um parâmetro externo, igual as variáveis que o Bruninho estava falando, tá? Ou então, por exemplo, se a gente entrar aqui no prefect... Acho que eu vou dar um Ctrl+Shift+R aqui. Ctrl+Shift. Caramba. Deixa eu pegar um que eu sei que tem parâmetros. Boa parte deles tem, vai. Vamos... Deixa eu puxar o próprio de formação. E agora você está gravando a minha tela e está aparecendo suas mensagens. Ai. Depois o pessoal do estúdio dá um jeito. Faz uma edição aí. Vão sofrer, coitados. Só ver o nome certinho aqui do Flow. Cadê o VS Code?
Formação, exemplo de flow prefect, aula. Então, vai ser esse flow aqui. Verdade. Acho que é. Acho que não. Tudo bem. Não é. Tá. Fizemos vários testes. 18 de novembro. Pô, mexi ontem. Nesse primeiro aí, Tati, que tá com as barrinhas já. Talvez, mas é que aqui tá com nome diferente. Exemplo do flow. Não tem aula. Onde que eu vi aula? Tá, foi aqui. Então, beleza. Vamos naquele mesmo. Bom, se a gente fosse dar um run aqui, ele aparece todos esses parâmetros que a gente consegue setar aqui. Então, se vai ser em dev, se eu quero que materialize para o data hill, qual que é o nome do table ID, todos esses parâmetros aqui são esses parâmetros que são esses parâmetros que a gente seta dessa forma. Então, toda vez que for entrar um parâmetro externo para o nosso código, a gente precisa fazer dessa forma, tá? Então, a gente chama esse método parameter, dá um nome para ele, como, por exemplo, materialize after dump. Vocês podem ou não setar um valor para ele. Então, em geral, nesse caso, a gente seta como false e torna ele, e se ele é obrigatório ou não. Então, esse materialize after dump, ele vai aparecer aqui. Não exatamente esse tá aqui, mas enfim, ele apareceria aqui, por exemplo, materialize to data hill, tá? Esse que seria esse aqui de baixo. Então, todos os parâmetros que vocês setarem aqui, depois vocês conseguem controlar ele aqui pelo prefect. Mas essa parte, em geral, vocês só vão simplesmente copiar, porque ele vai ser padrão para todos os flows. Bom, aqui embaixo, eu setei qual que vai ser o nome do dataset ID, qual que vai ser o nome do table ID, e essas duas informações estão vindo de um arquivo diferente, um arquivo específico de constantes para o meu projeto, para isso aqui ficar mais organizado. Acho que essa parte aqui vocês já chegaram, até agora vocês já devem ter feito isso daqui em algum momento. E nesse caso, eu quero que os meus dados não dê um overwrite, eu quero que seja incremental. Então, ele vai rodar o pipeline e vai incrementar a informação nos dados que já existem lá na cloud. Bom, esse aqui era o fluxo original que a gente tinha. Então, daquelas 3 linhazinhas que eu mostrei para vocês, a gente já adicionou tudo isso daqui, toda essa parte aqui. E isso aqui era só a questão dos parâmetros que a gente vai precisar utilizar. Esse aqui está o flow de download, tratamento e salvar os dados, só que vai existir uma diferença, tá? Antes, aqui a gente só tinha o save report, ele não tinha uma saída. E aqui eu adiciono, tá vendo? Esse aqui era o nosso tasks. Não, perdão, flows. O save report, ele não tinha uma saída como os outros tinham. Agora ele passa a ter, tá? E essa saída aqui vai ser o caminho onde meus dados foram salvos. Isso aqui vai ser importante para você conseguir subir os seus dados para o GCP, para a cloud. E a partir de agora, então, essa parte aqui vai ser diferente para cada pipeline que vocês criarem, vai ser uma coisa diferente, porque vão ser tasks diferentes. Essa parte de parâmetros vai ser praticamente igual para todas, e a parte de baixo também vai ser praticamente igual para todos, tá? O que acontece? Só explicando o que vai acontecer em cada uma dessas partes. Essa primeira parte, ele vai pegar os seus dados, ele vai pegar a pasta onde você está salvando os seus dados e vai subir todos os dados lá para o GCP. Então, esse upload table aqui, o trabalho que ele vai ter é de criar, por exemplo, essa tabela. Se o seu pipeline fosse o de logradouro, ele ia subir os dados para essa tabela de logradouro. Então, é pegar os seus dados da onde você salvou e colocar eles dentro do GCP na tabela específica que você está passando, tá? Tanto que aqui você vai falar onde que estão os seus dados
qual que é o caminho onde estão os seus dados, qual que é o nome do seu dataset ID, qual que é o nome do seu table ID, se você quer appendar os seus dados ou você quer dar um overwrite, e esse parâmetro wait, a função dele é falar assim, olha, essa task, ela tem que esperar eu ter essa saída save path para começar a rodar. Tá? É só para setar meio que uma ordem das tasks dentro do Prefect. Então, espere ter o save path para começar a rodar. Basicamente isso. Então, esse seria o primeiro passo. A gente aqui só está criando a tabela no nosso ambiente de staging. E aí agora começa a brincadeira mais hard. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é with case, uma variável, que é o materialize after dump, e true é a estrutura, é a mesma estrutura do if no Python, tá? Então, ele vai falar, se caso a minha variável materialize after dump for true, execute tudo que está dentro desse with. Se não, ele vai ignorar essa task e seguir em frente. Essas atividades e seguir em frente, tá? Então, essa é a estrutura de if dentro do Prefect. Isso do Prefect que a gente está usando, tá? Teve uma atualização, mas eu ainda não vi como é que vai estar, mas parece que vai ficar um pouco mais fácil de fazer essas coisas. Mas, por enquanto, o nosso Prefect só consegue utilizar o if dessa maneira. E só com true ou false. Beleza? Bom, agora, temos várias atividades aqui dentro. Essa primeira parte aqui, o que ela vai fazer é criar um fluxo para materializar a sua tabela com o DBT, tá? Então, essa aqui, meio que essa primeira parte aqui, o que ela estaria fazendo é tirando os seus dados da tabela underline staging e passando para o ambiente de produção. Aí aqui os parâmetros vão ser basicamente os mesmos, dataset ID, table ID e materialização para o modo de que você vai querer materializar, sem dev, sem prod. E se você quer ou não materializar esses dados para o DataHill. Beleza? Essa aqui vocês podem olhar o código, tentar entender, mas vocês não vão ter muito o que modificar aqui dentro, tá? É basicamente copiar e sair utilizando. Deu para entender o que essa parte faz? Vou entender que sim. Mas, enfim, então, lá em cima, naquele outro que você só setava o parâmetro como true e true, o que ele está fazendo por trás, porque teve algumas pessoas que quiseram saber, mas o que está acontecendo por trás do código? Ele está rodando um with case igual a esse, tá? Só que dentro de um flow template para vocês. Então, vocês acabam não vendo toda essa parte desse código, e aqui ela fica um pouco mais explícita, mas mesmo assim tem bastante coisa que está oculta porque está vindo de outros arquivos. Aí o Bruninho tinha comentado sobre como que vocês podem especificar para o Prefect qual task vem depois da outra. Então, quando a gente cria o flow no Prefect, ele meio que entende, boa parte das vezes, ele entende qual é a ordem que as tarefas têm que acontecer. Mas, às vezes, vale a pena vocês especificarem quem é a task anterior, quem que é a task posterior a que vocês querem, tá? Então, nesse caso, eu estou pegando essa task materialization flow e estou falando que eu quero que a task anterior a essa, que obrigatoriamente tenha rodado essa upload table, que é a que sobe os dados para stage. Por que isso? Cara, porque não tem como você materializar uma tabela de stage em produção se ela não existe em staging. Então, a gente aqui força que primeiro tenha subido os dados para o GCP, para depois a gente poder, em staging, para depois a gente materializar essas tabelas em prod. E aqui são só algumas configurações para esperar que a materialização ocorra, e setar alguns parâmetros de o tempo máximo que a gente vai esperar, tempo máximo porque acontece algumas vezes da task ficar rodando
por horas e horas e horas, e isso pode dar vários problemas, enfim. Então, aqui são citados quantidade máxima de tentativas, se der algum problema, e quantidade máxima de tempo que vai ficar rodando. E aí, essa outra parte, esse outro with case, é se vocês setarem o dump to GCS true. Então, se vocês querem que esse arquivo, que ele vire um arquivo CSV no DataHill ou não. E da mesma forma, basicamente, vocês não têm nada que alterar nessa parte do código, tá? Então, foi só uma visão macro do que está acontecendo, mas o código, ele aumenta muito mais. Lá a gente tinha aumentado 4, 5 linhas, e aqui ele, sei lá, quadruplicou o tamanho do código. Isso dentro do flows.py. Beleza, gente? Dúvidas? Cara, eu sei que pode parecer confuso, etc., mas essa parte aqui toda de baixo é basicamente um copia e cola. O que você tem que mais prestar atenção é na hora de setar esses parâmetros, se você quer que a materialização, quer que tenha materialização para prod, quer que o dado vá para o DataHill, enfim. Basicamente é isso. O resto é copia e cola e pronto. Aí, a única coisa que eu fiz de diferente, o tasks.py, ele está basicamente igual. A única coisa é que eu tive que adicionar essa linha, porque o nome das colunas era, por exemplo, id.nome, id.país, id. alguma coisa, e o GCP não aceita separação, não aceita pontos no nome das colunas, e aí eu troquei ponto por underline, porque ele reclamou basicamente por isso, mas isso aqui também é padrão Python, padrão que a gente quer seguir, tá? E no Save Report, antes a gente só tinha essa linha aqui, que era dar um dataframe.toCSV para salvar como CSV e vida que segue. Aqui eu crio uma pasta temporária, tá? Então eu pego qual é a pasta atual que está rodando o código. Lembrando que esse código vai estar rodando, tipo, na nuvem lá, eu não sei qual é o nome da pasta, não me interessa também. Eu só vou pegar o nome dessa pasta, adicionar um nome, não precisaria necessariamente, mas adicionei um nome tempo para ela. Eu crio essa pasta se ela não existe, na verdade ela não existe, porque toda vez que a gente sobe, toda vez que a gente der um run, toda vez que uma run acaba lá do Prefect, a máquina que ele está rodando meio que morre, e na próxima run ele cria uma nova, então essa pasta sempre vai ter que ser criada. Mas enfim. Crio essa pasta se ela não existe, salvo o meu arquivo obrigatoriamente dentro dessa pasta, e agora a saída da minha task é o caminho da pasta, não é o caminho do arquivo. Eu não estou passando esse save path com report CSV, eu estou passando direto o caminho da pasta como saída da minha task. Então, só lembrando aqui em cima, esse save path aqui, que agora, aquela saída que eu estava mostrando é esse mesmo save path, que é o que vai entrar para poder criar a tabela e subir para o GCP. Beleza? Acaba se tornando obrigatório esse passo. Paty, um comentário que eu queria fazer. Diga. Esse tratamento do nome das colunas, você teve que fazer porque é um flow do zero, né? Mas se alguém for utilizar flows pré-definidos, tem um tratamento bem robusto. A gente já teve que lidar com colunas de vários nomes diferentes, com vários caracteres curiosos. Então, se alguém estiver utilizando um flow pré-definido, não vai ter que fazer isso. A gente já está implementado também neles. Boa, exatamente. Esqueci de comentar. E basicamente é isso. Aí o processo, de novo, é o mesmo. Passa o PyLint, passa o Flake, dá um push para o repositório remoto do GitHub, espera passar por todo o CSD, ver se não teve nenhum problema. Se não teve nenhum problema, vai para o Prefect, e dentro do Prefect dá um run, manda ele rodar e ver se teve algum erro. Vocês querem que faça esse daqui agora ao vivo? Ou vocês preferem seguir para
para atividade. Como é que é a pergunta, Tati? Porque eu posso pegar esse código aqui, na verdade eu vou pegar o código como ele estava antes, que seria, como a gente deixou ele da última vez que a gente fez, 4 semanas atrás, e vou adicionar todas essas partes novas que eu comentei agora. Ou a gente encerra a parte teórica e vai para a parte prática, com vocês colocando a mão na massa, tirando dúvida, o que vocês preferem? Não, vai fazendo aí, até porque você vai liberar o vídeo, né? Aí a gente vai ter um material de consulta, né? Porque palavras o vento leva. Amanhã depois a gente está com o vídeo, a gente pode revisar o que você apresentou nessa aula, né? Então, eu considero importante você fazer aí e a gente olhar e depois ir para a prática. Tá. Recursos pedagógicos, você vai ter... Concordo também. Isso aí, a gente vai ter um material para consulta. Vamos para frente. Beleza. Quer dizer, eu penso isso, né? Tem meus colegas aí. Bom, eu vou fazer e vou retomando também alguns pontos que foram falados. E beleza. Bom, aqui eu estou na minha branch, ó, Git status. Tá com problema no meu VS Code, mas não liga não. Git status. Estou na minha branch staging ala 4 formação, que foi quando a gente criou esse flow, era essa branch que a gente tá? Então, só retomando que precisa obrigatoriamente começar com staging e o resto do nome tem que ser só um nome razoável para vocês saberem do que se trata aquela branch. Mas o staging / é obrigatório ter. E aqui eu não alterei nada da vez que a gente criou esse flow para hoje. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui? O que a gente tinha? Só retomando o que a gente tinha. Então, a gente tinha o nome do nosso flow, formação, exemplo de flow perfect, aula, tá com o meu nome, então se der algum problema nesse código, ele vai me avisar no Discord. Tem a quantidade de usuários que eu quero como parâmetro inicial, então eu posso chegar lá no prefect, se tá 100, se tá 500, enfim, o default tá 10. As tasks era fazer o download, tratamento do data frame e salvar os nossos dados. E aqui a gente tinha alguns parâmetros que são... Parâmetros não, né? A gente seta alguns parâmetros de onde que vai estar rodando esse flow, com qual a imagem do Docker, qual que é o agent. Aqui eu só vou trocar para ser RJ escritório. Se não me engano é assim. Deve ser. Acho que é. Para ele não rodar dentro da RJ Core. Beleza. O que eu preciso fazer, então? Então, eu precisaria pegar esses parâmetros que são específicos para materialização. Opa. Vou pegar esses primeiro. Vou colocar eles embaixo desse. Outros parâmetros que eu vou precisar é esse de se eu quero que esses dados sejam salvos no data.rio. Tá vendo que ele já está reclamando de algumas coisas, né? Que eu ainda preciso importar. Mas deixa ele reclamar. E aqui eu vou pegar esse dataset ID, o table ID, que eu ainda vou precisar criar esse arquivo que vai conter essas informações. Porque, geralmente, a gente poderia colocar direto aqui qual que é o nome do nosso dataset ID, então, sei lá, formação infra. Mas fica mais organizado se a gente tiver um arquivo de constante com essa informação. Então, também aqui eu vou pegar, vou criar um arquivo constantes.py, novo arquivo, constantes.py.
Por enquanto ele está vazio, mas ele sempre vai ter basicamente a mesma carinha. Então, o que eu faria na vida real é isso mesmo, eu ia entrar no código de alguém, ia copiar isso daqui, colar aqui e só trocar qual que é o nome que vai ser do meu dataset ID, qual que vai ser o nome da minha tabela. Isso que nada mais é que uma classe criando constantes para a gente utilizar. Inclusive aqui está como satélite. Tanto eu só copio como que está copiado de outro projeto. Enfim, vou deixar assim. Só que eu ainda tenho que importar ele aqui em cima, daqui a pouco eu venho para essa parte dos imports, tá? Que ele não vai me deixar rodar mesmo sem os imports. Bom, nas tasks, como eu comentei, a parte de downloads ok, eu não tenho que modificar nada. Na parte de tratamento dos dados, eu sei que eu tenho que tratar os dados, porque na hora que eu fui rodar esse teste para essa aula, ele reclamou do nome das colunas. Então, não é algo que você está fazendo um negócio, você está lembrando quais coisas você tem que fazer, tá? Então, o prefect reclamou, apareceu lá no log que não aceito, a única coisa que eu aceito são letras, números e underline, e aí eu me toquei que era o problema no nome das colunas, tá? Então, aí eu simplesmente testei, vou copiar lá, né, porque não quero cometer erros. Eu testei o nome das colunas e vou trazer aqui para cá. Então, simplesmente o que ele está fazendo, eu tenho um list comprehension aqui, então seria, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome, aqui ele está trazendo como uma lista o nome das colunas, e para cada item dentro dessa lista, eu estou dando um replace do que é ponto para underline e retornando novamente com uma lista e substituindo aqui nas colunas do meu data frame. Tá? Então, basicamente esse tratamento. Já na parte de salvar os dados, de novo, para a gente conseguir mandar esses dados para a nuvem, eu preciso passar qual é o caminho, qual é a pasta onde meus dados foram salvos. Aqui, como eu só dei um data frame to CSV, eu não sei que pasta foi. Se eu rodar aqui, vai ser numa pasta, se outra pessoa rodar em outro lugar, vai ser outra pasta, e você não sabe exatamente onde que ela está. Então, uma maneira da gente contornar esse problema é utilizando essa estruturinha aqui. Vou adicionar ela aqui. Criei uma variável que vai salvar qual que é o nome do meu caminho, save path. Esse osPathJoin, que vem da biblioteca os, ele só vai juntar qual que é meu caminho atual. Então, ele também consegue pegar get CWD, get... Esqueci o que é CWD. Enfim, esse aqui ele pega qual que é o caminho. Work Direct. Work Direct. Um diretório de trabalho. E vai juntar com o que você quiser aqui. Aqui eu criei como se fosse uma pasta temp, tá? E a gente usa esse osPathJoin, em vez de colocar simplesmente barra. Vocês já devem ter visto isso, caído nesse problema. Porque se você tiver, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, a barra é para um lado e no Windows a barra é do outro. Então, você evita ter esse problema. Como essa pasta não existe, porque eu eu quero que meu caminho tenha esse temp como nome das pastas, eu crio essa pasta, se elas não existem, eu posso colocar várias pastas aqui, que o MakeDirs, ele cria a pasta recursivamente, se fosse uma dentro da outra, e depois na hora que eu for salvar o meu CSV, eu preciso salvar dentro dessa pasta, tá? Então, aqui eu vou precisar colocar eu poderia utilizar o próprio osPathJoin, mas eu vou trazer o path aqui, que é uma outra forma de você concatenar. Paty, diga. Tu nunca teve problema com esse os.getCWD, não? Acho que não. Eu já tive problema com ele não pegar o diretório que está sendo executado o script. Pelo menos no Linux, ele é uma coisa que não acontece sempre, mas já aconteceu algumas vezes comigo. Aí eu comecei a pegar o real path.
realpath com file como parâmetro, né? Que aí, de fato, ele pega o diretório que está rodando o script, o diretório do script, de fato, entendeu? Esse realpath é um dentro do OS? Da Biblioteca OS ou não? É também. É os.path.realpath. Não conhecia esse não. Aí você passa o arquivo. Vou botar no bate-papo aí como que eu pego o diretório que está rodando o script. É porque eu precisaria especificar um arquivo para ele, né? Não necessariamente. Tu só Não? pega o path do script. O script não precisa nem estar salvo. Mas vai, segue. Era só uma curiosidade mesmo. Eu já tive várias vezes problema com esse realpath. Posso Não, é OSPF. Eu coloquei no coisa aí, dir name, desculpa, né? Opa, pera. Eu vou... Beleza. Vamos só ver ele rodando aqui. Vou tirar o local, que aí ele já printa direto. Bota o file entre aspas, isso. Entre aspas. Isso. Agora foi. Pode ser também. Nunca tive problema não, mas bom saber. Vou dar uma pesquisada. Na real, depois do Python 3.4, é recomendável usar o pathlib em vez do OS, que é bem mais intuitivo. Mas é a mesma coisa. Vocês podem dar uma olhada. Entendi. Que é de onde vem esse path também. Bom. E aí aqui, em vez de usar o biblioteca OS, aqui eu vou usar path, e eu quero que ele concatene tanto esse save path com o nome do arquivo aqui. E show. Acho que aqui em tasks era basicamente isso que eu tinha que mudar. Tirando que eu tenho que importar as coisas, né? Import OS e from pathlib, import path. Deixa eu ver. Vamos ver se eu esqueci de algo. Acho que não. Acho que ok. Beleza. Flows. Bom, então a gente aqui tem que modificar, né? A minha saída, agora eu tenho uma saída, que é o save path, que é o caminho de onde está salvo o arquivo. E agora o que eu preciso fazer é trazer toda aquela parte de materialização para o meu código. Então, simplesmente, eu vou lá, aqui, papá. Esse também, até upload table. E colo aqui, deixa eu ver se parece tudo ok. Se tudo parece em ordem. Parece que sim. Beleza. Agora ele está reclamando de várias coisas, né? Que são coisas que eu vou ter que importar aqui em cima. Eu vou... Essa parte do import, eu vou acabar copiando também, porque se mudar a ordem, ele vai infernizar a nossa vida. Acho que é isso. Pipelines, informação, flow do zero constantes. Could not be resolved. Vamos ver. Pipelines, ponto informação, tá aqui. Flow do zero, ponto constantes. Não sei porque ele tá reclamando, não. Mas beleza, deixa ele reclamar. Beleza. Parece que o flow tá tudo ok, que a gente precisa fazer. Vou dar um pylint em pipelines. Informação. Vamos ver se ele reclama de alguma coisa. Final new line.
eu esqueci de comentar disso, mas beleza. Final new line missing. Então, ele reclama, né? Ele sempre quer que tenha uma última linha em branco, sem espaços, no final de cada um dos arquivos. E ele está reclamando Ele quer que todas as minhas... Nesse caso aqui, ele quer que todas as minhas variáveis sejam uppercase e aqui seja em Pascal case. Como eu não quero esse tipo de... Isso pra gente não importa muito, então, erros do PyLint, em geral, vocês têm que corrigir. Mas, esse erro, ele é muito chato. E aí, o que a gente faz é avisar o PyLint para ele ignorar esse erro e seguir a vida. Oh, Cristo. Então, aqui no início do arquivo, a gente coloca esse PyLint e manda ele desabilitar qualquer warning, enfim, que esteja relacionado ao erro C0103, que é esse erro aqui, tá? E eu vou adicionar em task também, porque... Aqui. Beleza. Vamos rodar nosso PyLint de novo. Ah, é inconstante também, eu tenho que adicionar. Show. Vamos também rodar o querido Flake 8 para pipelines, formação. Blank line contains white space. Então, dentro do arquivo flows.py, na linha 64, eu tenho espaço em branco a mais. Flows, linha 64. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não aceita que tenha esses tabs vazios, sem nada. Então, é só apagar. Bora rodar de novo. Não reclamou de nada. Vou dar um git status. Deixa eu subir aqui, porque fica de ver. Aí ele está avisando todas as modificações que a gente fez. Vou dar um git. Eita, git add. Toda onda eu vou escrever. Errado. Pipeline, informação. Ô, Paty, eu acho que ficou faltando uma parte lá no final do flow, que você tem que passar as constantes do Kubernetes, as configurações lá. Ah, que já estava aqui pronto. Saquei. Que como era do flow anterior, já estava aí. Tá, demorou, segue aí. Mas boa, bem lembrado. Bom, agora eu vou dar um git commit, -m, adição do flow, adição da materialização. Ele não vai deixar eu voltar, né? Tudo bem, fica errado. Aqui ele acabou, como eu já tinha feito vários testes, ele não reclamou de nada, enfim. Ele passou em tudo, eu consigo dar um git push. Bora para o prefect. Prefect não, pipelines. Aí ele já está falando aqui que tem uma modificação recente. Vou criar um pull request. Adição de materialização no pipe de formação. Beleza, vou criar o pull request e ele vai começar aquelas análises dele. Dúvidas até aqui? Esses modelos aí, Paty, já existem no DBT? Não. Eu acho que sim. Eu acho que o Bruno, o do Bruno está condizente com esses. Não sei, talvez. Se não bater, ele vai dar algum erro aí? Vai. Aí não, mas na hora de rodar lá no prefect, ele não vai achar o modelo que você está pedindo. Ele vai... Aí vai dar erro no prefect, então, né? Aham. A tabela não vai materializar. E é fácil de identificar que o erro foi por conta da materialização, por conta da quantidade de... Sim. É só entrar nos logs, lá vai ter vários logs.
É até bom que aconteça aí que a gente vê. Bom, como o nome do meu flow? Cadê o nome dele? Formação, exemplo do flow do Prefect aula. Eu acho que é esse. A gente vê a hora que modificar aqui a data. Então, vamos olhar lá no... Enquanto ele vai rodando aí, vamos olhar se tem esses dados lá no Queries. Então, vamos para o Queries, RJ, escritório. Vou entrar em Models. Teste de formação. Não vai ter. O que você acha, Diego? A gente faz aqui? Tem que criar aí, senão ele não vai aparecer lá, né? Na hora que você rodar. Que eu ia deixar, como o Bruninho já tinha mostrado, eu só ia deixar até aqui, mas vamos lá. Então, vamos criar uma pasta, nova pasta. Formação, e agora? Request, que isso aqui era outra base, né? Já não tem um dataset, um table definido aí? Vamos pegar o dataset aí de cadê constantes? É que tá com o mesmo nome, né? Então é só criar lá dentro, né? O modelo da pasta que já existe. Tá. Teste de formação. Novo arquivo. Nossa, chamar test table é triste, né? Mas vai, testtable.sql. Então, a gente precisa modificar aqui o esquema. É dura que eu não sei o nome das colunas. Acho que vai ficar sem o nome das colunas. Name também tem que estar mais para cá. Tem que respeitar todo. Opa, não, estou olhando errado. Shift Tab. Esse aqui, o meu nome da minha tabela é Test Table. Description. Beleza. Tabela. Tabela. O que vinha nesses dados? É o telefone das pessoas, na tabela com as informações dos usuários. Utilizado como exemplo. Beleza. Não possui colunas. Eu vou deixar em branco, porque é muita coisa, muitas colunas. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu posso deixar o columns assim ou só apagar ele já não vai dar? Se eu não colocar nada, também ele não dá erro, eu acho, né? Eu acho melhor apagar ele. Tudo, né? Só que agora... Não, só o columns, só o columns. Só o columns? Eu sei que algum momento ele não dá erro, outro momento ele dá. Beleza. Aqui no test table, eu vou dar só um select all. Sabe qual é o problema? Eu acho que os nomes estão iguais das tabelas. Ai, Deus. Eu não acho que é uma boa ideia fazer materialização, não. As coisas não estão bem alinhadas. Que eu acho que você só vai sobrescrever a tabela, né? Eu vou dar um select all from... Opa.
Beleza. Acho que vou deixar do jeito mais simples possível. E já está com stage. Então, como essa parte a gente está materializando de staging para prod, a fonte dos nossos dados é a tabela de stage. Beleza, já modifiquei o esquema. Vamos ver o que mais temos que modificar. Vamos dar uma olhada no DBT Project aqui. Aqui a gente não precisa criar nada, porque já está dentro, esse nosso novo modelo já está dentro do teste de formação e ele já existe. Então, não precisamos... Se a gente criasse uma nova pasta aqui, aí precisaria acrescentar. Eu acho que é só. E aí? É isso, né? O esquema, beleza. Se der algum problema, pode ser aqui. Com as informações. Boa. Dos usuários. Show, vamos ver como é que estão as coisas. Rodando ainda. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou acessar... Eu acho que... Eu estava na master, mas tudo bem. Vou sair de docs aqui. Vou dar um CD. CD queries... Ah, não, acho que não. RJ, escritório, será que eu estava? Git status. Tava. Acabou de registrar lá agora. Ô, bacaninha. Tem que o quê? Não, eu ia fazer um esquema. Só falei que acabou de registrar já. A action do pull request. Ah, acabou. Show. Ó, não deu erro nenhum. Vamos rodar primeiro sem a materialização. Por que ele está deixando eu dar um merge? Mas tudo bem. Não deveria. Eu aprovei. Ah, tá bom. Como você está rápido. Beleza. Formação. Gabriel tá ligado. Aula. É esse aqui. O que você falou? Gabriel tá ligado. Ah, tá. Bom, então vamos dar um run. Vamos testar. Então agora a gente vai testar as modificações que a gente fez na nossa pipeline. Vamos dar um run. Por enquanto eu vou deixar como false, tanto o dump to GCS, quanto o materialize after dump, quanto o materialize to data hill, tá? Vou deixar o número de usuários 10, e aqui por padrão ele já veio, como a gente já tinha setado isso lá no nosso flow, ele já veio por padrão RJ escritório dev. Então a única coisa que eu preciso fazer é dar um run. E aqui enquanto ele roda, eu vou fazer um esquema aqui. Escritório de dados, Prefeitura do Rio. Eu vou... Queries RJ escritório, models, teste de formação. Eu vou dar um Ctrl+C, só vou deixar ela aqui de lado rapidão. No meu tempo, toda vez que eu faço uma besteira, eu deixo aqui. E eu vou só desfazer as modificações que eu fiz para mudar, porque a gente não pode mexer na master, tá? Então, já mostrando, quando vocês fizerem caquinhas, igual eu, o que vocês podem fazer, tá? Então, queries RJ escritório, vou atualizar aqui. Opa, não. Synchronize changes, é aqui mesmo. Não, não é, então é esse. E aqui eu vou desfazer as modificações. Discard change, sim, discard change, delete file, beleza. Show. Se eu vier aqui, deu um git status, não é para ter mais nenhum arquivo modificado. Vou dar um git pull para atualizar master, nada. E vou para uma outra branch. Deixa eu ver quais branches tem, se eu posso utilizar uma git branch -a.
Vou criar uma branch, então. Git, branch, git checkout -b. Informação dbt. Beleza. Agora, aquela pasta que eu tinha criado, que eu deixei aqui no meu tempo, eu vou voltar ela lá onde ela estava, que ela já vai ter as modificações que a gente tinha feito. Mesclar, substituir tudo. Aí, vou atualizar aqui de novo o meu queries. Nossa, por que tá pequeno? Ah, porque eu tô com... Enfim, a gente abre aqui, pode ver que tá as modificações que a gente tinha feito no schema.yml e no nosso test underline table. Show. Agora sim. Vou dar um git status, git add all, git commit -m. E aqui, só relembrando, tá? Agora a gente está dentro do Queries RJ Escritório, que a gente está na parte de materialização, não na parte do flow especificamente. Como é que eu posso chamar isso aqui? Adição da materialização do flow de usuários. Git push. Como essa branch não existe, ele reclama. Shift C, Ctrl Shift V. Show. Bom, deu erro em algum lugar. Vamos ver o que foi. Dados baixados com sucesso. Dados convertidos em DataFrame com sucesso. Dados salvos em Report CSV com sucesso. E cadê você, erro? Tabela já existe. Expected string bytes or path like non-type. Tá, então ele deu erro na linha 253 do create table and upload to GCS. Passou nada para ele. Vamos olhar de novo a nossa querida task. Deixa eu baixar você. Ai, eu esqueci de dar o return, né? Putz, tá vendo? Aqui eu não dei o return no save path. Falei e não fiz. Show. Agora tá melhor. Então volto aqui. Agora eu voltei para a parte de pipelines. Git status, aí ele vai avisar do nosso querido arquivo, tasks, vamos dar um git add, pipelines, formação, git commit -m, adição de return no save report. Git push. Porque agora ele vai demorar infinito, né? Toda vez que a gente faz toda vez que a gente manda nosso arquivo, nossas modificações lá para o repositório remoto, ele pode fazer, na verdade toda vez, né? Muitas vezes ele vai fazer algumas modificações no nosso arquivo, enfim, e aí a gente vai precisar atualizar a nossa branch com o que está lá, tá? Então, vou dar um git pull. Git status, mas tudo bem. Não deu conflito, tudo bem, suave. E um git push. Agora é esperar tudo de novo. Mas enfim, dúvidas? Eu tô tonto ainda. Você não é o único não, Eugênio. É a gama de informação muito grande. Então, não dá para diluir tudo numa aula só. Filho. É difícil, porque
Acho que só consigo pegar mesmo quando ver esse vídeo de novo. Aí vai ver, dá problema no computador do Bruninho e para a gravação. Ai. Mas, enfim, eu não sei se é melhor a gente seguir para os exercícios, porque já deu 2 horas de... Sim, tudo que a gente precisava fazer foi feito, o processo é esse, sempre vai dar essa dorzinha de cabeça, vai e volta, completamente normal. A única diferença é que aqui a gente não tinha colocado para rodar a materialização. Tem uma coisa que eu quero mostrar ainda para vocês, na verdade, relembrar. Tá? Mas aí o processo é esse, vai lá, testa aqui, dá um run, vê onde que deu erro, conserta, e aí vocês vão ter que fazer ter noção do meio que, não é bem do espaço, né, do que vocês estão fazendo. Se o problema está dentro da pipeline, vocês vão mexer no repositório de pipeline. Se o problema está na materialização, vocês vão mexer no repositório específico de queries, tá? Então, vão ter meio que esses 2 locais. Aí é por isso que às vezes é legal o VS Code, porque aí você já deixa um terminal para onde você está mexendo nas queries e outro terminal para quando vocês estão mexendo na pipelines. Aí, só para relembrar vocês, o meta.dados.rio, eu já vou pôr o ADM aqui atrás. Admin, que a gente mostrou bem lá no começo do curso, que é onde vocês vão colocar as informações da arquitetura, tá? Então, para acontecer aquilo que o Diego falou, dele criar aquele arquivo automaticamente para vocês, com a descrição da coluna, do dataset, enfim, e também para aparecerem as descrições aqui, que nem aqui, open, para aparecer essas descrições que o Bruno já tinha mostrado, essa aqui, é que eu tô no Staging, Staging não tem, real, então tem que ser na de prod. Abaixo. Para aparecerem essas descrições aqui, é bom vocês preencherem. Então, acho que uma das primeiras coisas que vocês teriam... agora não sei se seria bom vocês começarem com isso, porque toma bastante tempo e pode dar bastante problema no pipeline. Mas, enfim. Seria adicionar os datasets e as tabelas aqui, tá? Então, sei lá. Clique em dataset. Se o dataset de vocês ainda não existe, ele precisa ser criado aqui, é só dar um add dataset, preencher com as informações, então, qual que vai ser o nome, qual que vai ser o prefixo, aqui só tem DataRill, então escolhe DataRill, e vocês já conseguem preencher quais são os nomes das tabelas, qual é o título, uma descrição curta, uma descrição longa, então a gente tinha comentado isso lá bem no começo do curso, qual que é a frequência de atualização, enfim. Se tiver dúvida, tem lá no tutorial e também vocês podem olhar o exemplo de alguma que já está pronta, tá? Lembrando também que as tags são super importantes, vocês conseguem criar tags novas, e até, se vocês tiverem um dataset ID novo, é importante que ele seja uma das tags. Isso aqui vai facilitar na hora que as pessoas forem buscar o dado de vocês lá no DataRill. Então, é obrigatório preencher. Se vocês não preencherem certinho, o Ramon vai entrar na cola de vocês. Digo por experiência própria. Mas, enfim, não esqueçam de preencher esses dados, tá? Aí vou deixar o link aqui de novo para vocês. Vamos ver aqui o nosso querido. Ele vai demorar. Mas, enfim, é basicamente isso que a gente faz. A partir de agora, o que vai acontecer é esse processo de roda no Prefect, conserta os erros, sobe as atualizações, espera todo esse processo de CI/CD, roda de novo no Prefect, conserta erros, e aí esse processo acaba demorando um pouco e acho melhor liberar vocês para as atividades. Show? Então, atividades de hoje são
adicionar essa parte de materialização nos flows que vocês já estão construindo, então deem eu ia falar para dar preferência para o Deep Copy, mas se alguém tiver o flow raiz aí, que começa do zero, é melhor dar preferência para ele, porque ele pode ser que ele dê mais trabalho, mais dor de cabeça. Então, e aproveitar que a gente já está aqui. E também depois adicionar essas coisas lá na materialização no meta.dados.rio. Show? Nossa, silêncio. Considerar como um sim. Bom, então vamos seguir para a nossa parte das mentorias, né? Paty vai para o Discord com o Anderson